Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é sexta-feira, 27 de janeiro. Eu sou Thaís Herédia. Vamos juntos pelas principais notícias da economia no Brasil e no mundo. Ô, turma, nós estamos convivendo aqui com dois casos de duas empresas de ramos diferentes, de naturezas distintas, mas que atraem atenção e preocupação tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Vou começar pela Americanas, porque o que está acontecendo com essa empresa não é mais apenas uma história mal contada de rombo financeiro. O caso subiu algumas escalas com a resposta e a reação dos bancos querendo provar que houve fraude na gestão da companhia. A pedido do Bradesco, vocês viram ontem isso aqui, demos em primeira mão na CNN Brasil, a Justiça determinou busca e apreensão de e-mails, de mensagens, de todos os executivos ali de contabilidade, de administração, conselheiros da Americanas dos últimos 10 anos. Então, essa ação do Bradesco, que é o maior credor da varejista, vai acabar trazendo, ou pelo menos tem a intenção de procurar respostas que todos os outros credores, os acionistas, os clientes, você, meu querido ouvinte do podcast do CNN Money, querendo saber o seguinte, escuta, vem cá, os bilionários, esse trio de bilionários, que são os donos da Americanas, são ícones do capitalismo, afinal de contas, eles sabiam ou não dessa contabilidade criativa, para dizer o mínimo, que foi adotada há anos, que vem acontecendo há anos. Vocês se lembram de Sérgio Real dizendo que isso estava sendo feito há pelo menos entre 7 e 9 anos, né? Dos 9 dias que ele passou lá, ele descobriu 9 anos de contabilidade criativa e de inconsistência contábil, né? Que já virou o eufemismo do momento. Outra pergunta que a ação do Bradesco pode tentar responder. Eles serão responsabilizados pelo prejuízo, né? Quem vai responder por isso? E aqui vou recuperar um pouco do que dissemos ontem aqui no Money. Traz uma configuração muito diferente do que já vimos de recuperação judicial, em que há uma ação conjunta, né? Todos com o mesmo objetivo. Escuta, vamos fazer o seguinte, vamos tentar salvar o que dá, para que cada um tire o mínimo, né? Para que o prejuízo seja o menor possível. No caso da Americanas, a gente não está vendo isso. A gente está vendo uma guerra, está instalada uma guerra entre os credores e a empresa, que tenta se proteger de todo jeito, mas ontem, por exemplo, o Bradesco conseguiu essa decisão e vai ter ali em 48 horas, a empresa é obrigada a enviar as informações desses 10 anos de trocas de mensagem. Então, já vou trazer mais detalhes da Americanas aqui, só para a gente estabelecer o cardápio hoje do nosso episódio. A outra empresa que está chamando a atenção é a Petrobras. Essa está há mais tempo no noticiário, né, minha gente? Só aqui de Money, que a gente tem o quê? Uns 10 meses já? Não, 8 meses, 9 meses? A gente falou dela dia sim, o outro quase também. Bem, Jean Paul Prats é o novo presidente da Petrobras. Agora, ele chega, gente, sob uma enorme nuvem de desconfiança, não só pelos seus planos, mas pela incerteza do grau de interferência política que a companhia pode sofrer no governo do PT. Aqui tem uma preocupação de acionistas locais e estrangeiros, porque eles vivem relembrando a gente, que eu acho que também não esquecemos, os escândalos de corrupção que foram descobertos na gestão petista e os rombos bilionários, né, a parte da corrupção, que foram causados pela ingerência na Petrobras. Controle de preços, desvio de função, desvio de finalidade, de investimento naquilo que é o mais importante, que é o mais rentável e que transforma a Petrobras numa empresa eficiente. Tudo isso causou um rombo bilionário no caixa da companhia e a Petrobras chegou a ter o posto de maior dívida corporativa do mundo. Ela está entre as 10 petrolíferas do mundo, mas ela ficou com a maior dívida corporativa de todos os setores deste planeta da Terra, entendeu? Então, esse é o histórico pelo qual um ex-senador do PT assume a companhia. Então, esses dois casos, que são o foco do episódio de hoje, eles são emblemáticos porque eles vão revelar muito, né, sobre as escolhas que o Brasil já fez, mas principalmente as escolhas que o país fará, né, pela sua justiça, pelos seus reguladores, pelos agentes econômicos envolvidos nos dois casos. É o seguinte, quanto dessas escolhas, dessas decisões, vai fomentar um ambiente confiável,
que incentiva o mercado de capitais, que incentiva o investimento em setores importantes, que é o caso do varejo e mais ainda é o caso da energia. Varejo é essencial, né? Desde que os seres humanos começaram a fazer escambo de produtos, existe varejo. Então, nós estamos falando de 2 setores que são essenciais numa economia de mercado, como é o caso do Brasil. Então, no episódio de hoje, a gente vai olhar um pouquinho em detalhe para cada um desses e, no final, vamos fazer uma análise mais geral desse quadro em que acompanhamos a situação das 2 empresas, tá bom? Bom, vou começar pela Americanas. Ontem, no final do dia, nós recebemos a informação da decisão da Justiça a favor da Americanas, decidindo o seguinte: 48 horas para que, de busca e apreensão, das mensagens e e-mails trocados entre conselheiros, gestores, diretores, turma que trabalhou no setor de contabilidade da Americanas dos últimos 10 anos. Isso tem uma coisa importante aqui, minha gente, pelo seguinte. Primeiro, de um lado, nós temos o Bradesco, que é um dos maiores bancos do Brasil, e, ao mesmo tempo, o maior credor da Americanas. Então, olha o peso desse lado da briga. A outra coisa é o seguinte: aquela surpresinha de 20 bilhões de reais que faltaram no balanço da Americanas acabou gerando um monte de dúvidas, né? Primeiro pelo volume. Como assim consistência contábil? E o que os dias passando estão nos contando é que não é mais uma questão de dinheiro, não é pelos 20 bilhões de reais, é muito mais, né? Aqui, os bancos estão suspeitando e querem provas porque eles suspeitam de fraude. Não apenas uma inconsistência contábil, alguém que escreveu numa linha diferente lá, errou a linha que tinha que escrever, o tamanho da dívida da Americanas. Então, essa decisão do Bradesco, com essa autorização de busca, apreensão desses e-mails de 10 anos, a própria juíza que acatou o pedido do Bradesco disse que essa é uma medida essencial para ajudar a esclarecer se os executivos sabiam ou não do rombo bilionário. E por que essa pergunta? Porque a única manifestação feita pelo trio da 3G, Marcel Telles, Beto Sicupira e Jorge Paulo Lemann, foi daqueles pontos que a gente já destacou aqui. Um deles era dizer: a gente nunca soube de nada, né? E a gente perdeu tanto quanto os outros. Não é bem assim que os bancos estão enxergando essa situação e, portanto, estão partindo para um outro tipo de briga e escalando esse caso. Hoje temos participação especialíssima de Fernando Nakagawa, que conta um pouco mais para a gente. Bom dia, Thaís. A investida dos bancos contra a Americanas teve mais um lance, dessa vez com uma implicação um pouco diferente. Se até agora a gente estava acompanhando aqui na CNN uma disputa por recursos financeiros, por dinheiro, estava numa conta, para outra, a justiça decidia o contrário, agora a coisa mudou de patamar. Além disso, um outro fato sobre essa novela Americanas. Ontem, as ações da Americanas subiram quase 10%, 9,57%, e voltaram a ser negociadas a R$1,03. Ao longo dos últimos dias, a gente viu altas expressivas, 9% ontem, 17% anteontem. E aí, olha que interessante, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, foi lá, bateu na porta da Americanas e perguntou: Americanas, o que está acontecendo com as suas ações? E a Americanas respondeu: eu não sei. O que eu estou observando é que há muita volatilidade e especulação relacionada às nossas ações que estão sendo alvo de muitos rumores. Nem a varejista sabe por que as ações estão subindo. Vocês viram, minha gente, olha, as ações subindo, né? E sempre tem espaço para gente que quer especular, talvez alguma turma corajosa que acredita e fala assim: olha, esse pessoal rico aí não vai deixar a Americanas desaparecer do mercado, então quem sabe, vou comprar, ficou barato demais. O tempo passa, o tempo voa e a sociedade acaba entendendo muito o que aconteceu em casos assim. Então, temos aí a Americanas a seguir cenas dos próximos capítulos, como cada dia com a sua agonia, né? Hoje já começa a valer esse prazo de 48 horas para ela entregar as mensagens. Vamos mudar agora, vamos falar de Petrobras. Ô, turma, é o seguinte, o Jean Paul Prats foi escolhido, né, presidente da Petrobras. A decisão foi tomada ontem pelo Conselho de Administração, super esperado, estava dado como certo e tal, tá tudo bem.
E, antes de eu falar aqui da reação de mercado, eu vou trazer hoje a participação do nosso repórter do Rio de Janeiro, Pedro Duran, que, aliás, tem antecipado aqui diversas informações e decisões da Petrobras já há algum tempo, excelente repórter, nossa prata de casa aqui. O Pedro Duran vai contar um pouquinho, só para a gente botar a bola no chão, que o Jean Paul Prats já começa a trabalhar hoje. Então, hoje, ele já vai começar a trazer nomes, deve apresentar nomes de quem ele quer trazer para trabalhar com ele. Então vamos ouvir o Pedro Duran. A Petrobras espera receber nesta sexta-feira os primeiros nomes de indicados por Jean Paul Prats para assumirem cargos dentro da petrolífera. Ele deve começar indicando os assessores mais próximos, pessoas que o acompanham em sua trajetória política, o acompanharam no Senado Federal, e aí depois indicar os diretores, que são aqueles cargos estratégicos que vão tocar o dia a dia das políticas da companhia. Ô, gente, aqui, esse encontro do Jean Paul Prats com o presidente Lula, logo depois da confirmação dele no nome, acabou acionando ali uma ficha, fez cair uma ficha no mercado e as ações começaram a cair. As ações da Petrobras caíram quase 3% aqui na Bolsa Brasileira, puxaram inclusive o índice do Ibovespa para baixo e caíram lá fora também, as ADRs caíram quase 3%. Ora, mas se não era novidade, se o nome dele foi indicado há 2 semanas, o Lula já tinha dito que seria ele ainda no ano passado, né? Se não era uma surpresa, por que essa reação? E foi um movimento inesperado, até porque o petróleo estava subindo lá fora ontem. Então, quando o petróleo sobe, normalmente as petrolíferas sobem atrás. A Petrobras tem se descolado muito desse movimento, não foi a primeira vez, né? Mas ontem chamou a atenção, porque não era uma surpresa para isso. Mas a explicação é, olha, faltava ali botar no preço um pouquinho mais a desconfiança dos acionistas. E nós temos hoje participação especial aqui do Gustavo Cruz, da RB Investimentos, e eu perguntei para ele, aqui, o acionista da Petrobras, ele está seguro? Ele acha que a gestão pode ser, novamente, uma gestão segura, rentável, como foi nesses últimos anos? Vamos ouvir o Gustavo. Ele entende que não. Ele entende que esses últimos 6 anos foram bem melhores para ser um acionista da Petrobras do que o período Dilma, no qual a Petrobras não conseguiu ter um balanço auditado, no qual a Petrobras voltou a investir em indústria naval e isso não funcionou, no qual a Petrobras ela era sinônimo de problemas. Essa imagem mais recente da Petrobras ser uma das empresas mais lucrativas é muito fruto de uma gestão recente. Por mais conturbada que tenha sido o último mandato no governo Bolsonaro, mas principalmente as iniciativas tomadas no governo Temer, elas tiveram um resultado para um acionista positivo, e sempre bom lembrar que o principal acionista da Petrobras é o governo e, no fim das contas, o povo brasileiro. Então, quando a gente lê que a Petrobras teve recorde de resultados e vai pagar o recorde de dividendos, no final a gente está falando também que a arrecadação federal vai ter uma surpresa positiva, ela e as outras estatais, e que isso pode ser refletido em um orçamento maior para a saúde, para a educação e qualquer outro plano de governo que, com essa arrecadação positiva, seja entendido que seja o melhor. Então, a perspectiva para a Petrobras piora na cabeça do investidor, por isso as ações têm um desempenho negativo, e também a perspectiva de arrecadação federal em um país com problemas fiscais, ela também acaba sendo avaliada como pior, não só pela Petrobras, mas pelas estatais como um todo, e por isso o próprio Ibovespa tem um desempenho mais negativo com essa mudança. Então, minha gente, olha, o Jean Paul Prats assume já com planos conhecidos, né? Trocar os conselheiros diretores, a gente ouviu o Pedro Duran falar agora. Aí aqui começam as coisas que o Gustavo já deu uma elencada aqui. Suspender venda de refinarias interromper os desinvestimentos, né? Por que a Petrobras estava vendendo refinarias, ora bolas? Porque ela tinha o monopólio do refino no Brasil. Então, quem determinou e fez esse acordo com ela foi uma autarquia que se chama Conselho de Defesa da Concorrência. Ou seja, um dos fatores importantes para a formação de preço em qualquer lugar do mundo é a concorrência. Portanto, a Petrobras tinha que se desfazer de 8 refinarias. Não conseguiu, desde a decisão do CAD, não conseguiu, vendeu 2 e olhe lá, porque o fantasma da interferência política voltou com tudo ainda no governo Bolsonaro. Então, se não sabe como é que o negócio vai funcionar, melhor não se meter nessa história. O senador Jean Paul Prats, ele ainda como senador, agora presidente, né, vai demorar um pouco para a gente assimilar o crédito novo, ele já disse 2 coisas importantes. Primeiro,
Ao contrário do que vem dizendo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do que vem dizendo o próprio presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, o Jean Paul Prats já adotou um discurso mais ameno, dizendo, não, claro que a gente vai manter a paridade internacional, o Lula quer abrasileirar a política de preços. O Jean Paul Prats tem mantido ali um discurso mais moderado e defendendo a criação de um fundo de estabilização, que, aliás, foi um dos projetos que ele apresentou ainda como senador, na tentativa de criar bandas para os preços, ou seja, algum instrumento de acomodação de choques para evitar repasses muito fortes ao consumidor. Tem um ponto do plano dele que é comum e é um aval comum de qualquer corrente do mercado, que é o investimento em energias renováveis. Essa é uma tendência do mundo inteiro. As grandes petrolíferas já estão gastando mais tempo com isso do que antes, né? Do que poucos anos antes. Então, a era da pedra não acabou por causa da falta da pedra, né? A era do petróleo não vai acabar por causa da falta de petróleo. O mundo vai precisar fazer essa transição. Então, fazer esse investimento em energia renovável faz todo sentido. Agora, olha como é contraditório. Querer manter o monopólio sobre o refino, querer voltar a investir no refino, que não é a atividade fim da Petrobras, e ao mesmo tempo botar ela para fazer energia renovável. Perceberam a contradição? E um outro ponto que é importante, que gera muita dúvida, é exatamente sobre isso que o Gustavo falou, que é a distribuição de dividendos. Vocês ouviram, Gustavo? Ora, mas quem mais ganhou com isso não foi a União? A discussão sobre a política pública envolvendo os recursos da Petrobras está a partir da hora que o dinheiro sai de lá, como ganho, dividendo, imposto, royalties e tudo mais, né? A partir do que ela produz como uma empresa eficiente, o que o governo quer fazer? A política pública é do portão para fora, né? E não do portão para dentro da companhia. Olha, para fechar o episódio de hoje, vou dividir agora com vocês a participação do Pedro Paulo Silveira, que é diretor de investimentos da Nova Futura, e ele traz uma visão interessante aqui, porque eu falei para ele, olha, nós temos aí 2 casos emblemáticos, Americanas e Petrobras. Qual é o alerta que isso acende, né, sobre as duas gestões? Ele falou, olha, Thaís, o arcabouço de regras no mercado de capitais no Brasil, ele tem referência nas melhores práticas do mundo e tudo, mas precisa, claramente, esse alerta acende que está faltando fiscalização, que está faltando o que a gente fala em inglês de enforcement, né? Quem é que é o xerife? A CVM está atuando mesmo como xerife do mercado, a fiscalização está acontecendo. Ele lembrou, por exemplo, a coincidência da auditoria da Petrobras, que não percebeu ali também uma inconsistência contábil no balanço da Petrobras com as perdas que ela vinha acumulando sem aparecer, é a mesma empresa de auditoria da Americanas. Ou seja, o que está faltando no processo de fiscalização e regulação, já dentro de um arcabouço que é reconhecido como muito bom, para evitar que isso aconteça. Nós tratamos também do seguinte, nós não vamos ter complexo de vira-lata aqui, porque o Brasil, o que está acontecendo na Americanas e na própria Petrobras, já aconteceu em outros lugares do mundo. Vamos falar do mercado de capitais mais desenvolvido do planeta, que é o mercado americano. Enron, que foi um dos maiores escândalos contábeis do mundo, promoveu mudanças na legislação, na regulação. A própria crise financeira de 2008 por lá mudou a regulação dos bancos. Então, não adianta a gente achar, só no Brasil. Não é só no Brasil, né? É uma coisa que acontece no mundo todo, mas gera um questionamento assim, tá bom, então, se conseguiram entrar por essa fresta, como é que a gente fecha essa fresta? Então, essa foi minha conversa hoje com o Pedro Paulo, e a gente começa falando do mercado e termina falando de outra interferência, que não é dos agentes de mercado, e sim do poder público. Vamos ouvi-lo. O mercado é esperto, o mercado é feito por seres humanos, então à medida que você reage criando um arcabouço regulatório mais específico, mais direcionado à última crise, o mercado vai lá e se adapta e cria novos buracos onde ele pode entrar e penetrar nessas camadas de proteção que a regulação cria. É um processo dinâmico, isso acontece no mercado de capitais, acontece no mercado bancário, que também está sujeito a uma série de regulações, e é um ciclo, né? São ciclos que se repetem. Aqui no Brasil, eu acho que, assim, na minha opinião, claro, o que a gente precisaria mais é reforçar a capacidade de supervisão que a gente tem dentro de um arcabouço de regulação que, para mim, já está encobrindo tudo que existe. Ter uma auditoria que supervisione, que audite bem
os balanços, é uma coisa que já está prevista no regulamento, já está prevista na legislação e já deveria ter sido cumprido. Por aqui não foi cumprido. E a gente precisa fazer agora uma avaliação correta de como obrigar as pessoas que participaram desse processo para ter algum tipo de punição. Acho que é isso, não é um complexo de vira-lata. O mercado ele é muito esperto, ele reage aos eventos e consegue furar bloqueios, por isso precisa estar sempre sendo renovado o processo de regulação. Agora, não é só o mercado que fura bloqueio, não, Pedro Paulo. Há uma discussão aí de mudança da lei das estatais. Hoje, a matéria na Folha de São Paulo chama atenção para isso, que o governo quer encontrar uma forma de aliviar e abrir as porteiras que foram fechadas pela lei das estatais, no caso da governança delas. Quer dizer, não é só o mercado que está se mexendo, há uma condução ali pelo agente público de fazer isso. Qual é a interpretação que isso gera e o receio que isso gera sobre a gestão que está começando do governo PT sobre as estatais? Isso coloca um ponto negativo, não tenha dúvida nenhuma. Você tentar blindar... Veja, nós já estamos diante de um problema que é bastante complicado, complexo, dentro da teoria das finanças, que é ter uma empresa mista, uma empresa que é semi-estatal, uma empresa que é semi-pública. Você tem um problema sério de interesses que estão atravessados, de conflito de interesses, e a lei das estatais, vamos dizer, foi alguma coisa que tentou resolver isso. Foi uma iniciativa que pegou alguns desses conflitos, tentou colocar na mesa e resolvê-los. Agora, quando você estabelece que alguns pontos dessa lei podem ser revistos, você enfraquece a capacidade que a gente tem de estabelecer um limite para o conflito de interesse. Qual é o conflito? Veja, uma empresa, qualquer que seja a empresa, ela tem objetivos e tem que atender os objetivos dos seus stakeholders, dos seus acionistas, dos seus funcionários, dos seus credores, né, de toda a sociedade, e colocar alguns membros na direção pode estabelecer conflito de interesse. É o que acontece com políticos, né? Foi identificado um conflito permanente na diretoria das estatais, elas acabam acudindo aos interesses políticos, de campanha eleitoral, de toda uma série de pontos que enfraquecem a limitação do conflito de interesse. Ao você revisar essa lei, você vai produzir um enfraquecimento desse processo. É possível que se volte a ter nomeações políticas na Petrobras, que é a maior empresa brasileira, e isso vai enfraquecer a capacidade que a empresa tem de gerar o seu negócio. Então, eu acho que isso é um retrocesso, isso vai abalar, de fato, a imagem das estatais e, com certeza, vai prejudicar a gestão delas. Pronto, minha gente, está aí. A ideia hoje era dividir com vocês um pouco esse olhar, falando um pouco em detalhes de cada uma das empresas, mas ao mesmo tempo tendo esse olhar mais amplo, né, do que a gente está discutindo aqui de regulação, de legislação e tudo mais. Só para a gente fechar, falando um pouco de mercados, os mercados lá fora hoje estão abrindo mais misto, saiu o dado do crescimento da atividade econômica na Espanha, veio acima do esperado, quer dizer, a leitura de que a atividade econômica nos países desenvolvidos não está sendo muito atingida pela alta de juros, está dando uma amenizada no medo de recessão, né? E isso tem ajudado os mercados. Nessa quinta-feira vai sair o PCI, ou PCE, que é o índice de inflação do atacado nos Estados Unidos, de dezembro, e também no acumulado 2022. Esse é o índice mais relevante usado pelo Banco Central dos Estados Unidos, né? Então, há uma projeção aí de que ele tenha desacelerado, mas tenha fechado o ano em 5%. É um nível bastante alto e, confirmado, o mercado vai bem. Se vier pior, aí segura que a coisa pode chacoalhar. Mas, de qualquer forma, existe aí uma leitura de que talvez não seja tão ruim. Vai ser ruim, mas talvez não seja tão ruim. Aqui no Brasil, o Brasil vem se descolando com fluxo estrangeiro. A gente ontem deu bastante destaque nisso aqui. O que está na agenda do mercado hoje é a divulgação dos dados de crédito do Banco Central do mês de dezembro, um olhar especial aqui para o que está acontecendo com a inadimplência diante do endividamento mais alto no Brasil, e temos a divulgação das contas do governo central. O Tesouro Nacional vai divulgar esses dados. É esperado um superávit em dezembro, um superávit no ano passado, que vai compor aí essa melhora das contas públicas em 2022, que não
não se sustenta para 2023, como a gente vem repetindo aqui. Então é isso, o Money fica por aqui, eu volto na segunda-feira, eu desejo a vocês um ótimo fim de semana, até segunda, um beijo, se cuidem. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização Caio Corraine. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.